Olá, estamos aqui mais uma vez para um podcast junto com a minha sócia Laura. Bom Bom dia! dia. E hoje nós vamos falar a respeito da repercussão que tem causado ultimamente com o anteprojeto do novo Código Civil. Mas antes disso, eu tinha comentado com a Laura para que a gente pudesse estruturar o podcast de hoje para mencionar o fato histórico que está por trás da nossa legislação civilista. Vamos lá. O Código Civil de 1916, ele foi elaborado, seu anteprojeto, em 1899. Então, ainda era no século XIX, pelo jurista Clovis Bevilacqua. Então, até ele ser promulgado em 1916 e a sua vigência em 1917, olha o tempo que a gente teve de debates. Logo em seguida, depois de muitos anos, nos idos aí de 1969, que realmente iniciou-se um movimento para alteração do Código Civil, que até então é o Código Civil que nós temos hoje vigente, em 2002, que teve um longo período de debates e depois teve a sua apresentação do anteprojeto para promulgação somente em janeiro de 2002 e vigência a partir do ano de 2003. Então, o que nós gostaríamos de demonstrar? Que esse anteprojeto, ele primeiro, que ele contempla questões que já estão contempladas por decisões judiciais, entendimentos fixados por jurisprudência consolidada de tribunal, entretanto, ele já vem também com um atraso. Ele contempla muitas questões, mas muitas estão em atraso, como foi a questão da responsabilidade civil, não é isso, doutora? Sim, muito bem colocado pela doutora Alexandra essa questão do código. Primeiro que o código de 2002, nós não tivemos significativas mudanças, né? Não, É ainda um código muito patriarcal, sim. com questões assim muito fortes, né? De 100 anos para trás, né, Isso. Alexandra? E se a gente for observar, o Código de 16, ele é extremamente de caráter patrimonial. E Patrimonial. resguarda muitas das questões que a gente tem do direito romano, da Sim. pater-família, dessa proteção, em que a gente via que a mulher não tinha muito avanço, A mulher não criança e tinha. adolescente também não. Sim, sim. A curatela visava muito mais a questão da proteção de um patrimônio que Patrimônio, da pessoa. sim. Já o Código de 2002, ele já foi voltado para a pessoa Sim. e, No e para a Código de liberdade 2000, também empresarial. sim, pelo Código de 2002, a gente viu é, um pouco do avanço na questão dos direitos da personalidade, né? Exato. Que vieram também após a Constituição de 88, né? Uhum. Teve uma mudança aí da cláusula Isso, geral, né? em razão daquilo que a gente chama do quarto momento da dignidade da pessoa humana, Sim, que é o exercício da autonomia, e aí essa autonomia ela foi consagrada dentro do código como autonomia privada, e a partir da autonomia privada desenvolveu todas as outras autonomias que a gente tem: autonomia existencial, autonomia negocial, autonomia corporal. Então, isso tudo pautado no princípio da dignidade da da pessoa pessoa. humana. Então, é o que a gente vai falar. Esse anteprojeto é só o primeiro passo de um grande debate que eu tenho certeza que ainda vai perdurar aí por alguns anos, porque já está tendo várias críticas de juristas, de nós doutrinadores, porque somos docentes, e vimos que há uma necessidade ainda de certos ajustes. Então, vamos ainda ter muitos debates para serem feitos. Não há esse alarde que muitas pessoas estão aí fazendo, inclusive até seguidores, né, dos nossos Instagrams estão assim preocupados, né, com questões que envolvem aí os direitos hereditários, né, De de família, família, a questão aí do cônjuge, né, pelo anteprojeto aí da sucessão. da sucessão do cônjuge. Então, gente, no momento não há ainda um alarde, até porque, como a doutora Alexandra falou, nós ainda vamos ter um percurso, um tempo ainda, né, Sim, para discutirmos. Então, vamos começar aí pela questão da ampliação do conceito de família. pois bem, é muito importante isso. A questão da família.
Primeiro, que o entendimento que tínhamos é que a família era aquela constituída por um dos genitores e sua prole. Então, com o novo código, com o anteprojeto, né, doutora Laura, esse conceito foi estendido. Foi estendido. Também, a família conjugal, ela é entendida como família homoparental e também heteroparental, né? Então, Sim, não vai haver mais essa distinção, sim. né? E muito interessante é a questão de ampliar, porque nós temos a questão da afetividade. Sim. E muito se debateu, e eu sou assim um pouco resistente contra isso. Afetividade para mim não é um princípio, que a Uhum. afetividade ela é um sentimento. Então, em razão dessa questão da afetividade, foi desenvolvida a multiparentalidade, ou seja, o múltiplo reconhecimento dos seus vínculos afetivos, e esses vínculos afetivos também se tornam vínculos sucessórios. E essa consolidação ela é muito importante, porque com a multiparentalidade, ou seja, a família, ela não é só de vínculo biológico, né? De vínculo Sim, afetivo também. E esses pais afetivos, eles terão os mesmos direitos que sim. os pais biológicos. Então, também os filhos. Então, isso aí é inquestionável e isso só veio solidificar o que já tem O entendimento do Supremo Tribunal o Federal que já entendimento. possibilita a multiparentalidade. Então, o interessante é isso, porque agora nós vamos ter dentro de um diploma legal, dentro de uma norma, realmente esse reconhecimento. Mas lembrando que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é conhecida como um Lind case. E o que seria esse Lind case? É uma decisão que vai ter uma vinculação, ela vincula todo o judiciário, porque juízes e tribunais deverão observar essas decisões. E junto com a questão da socioafetividade, multiparentalidade, é muito importante demonstrar que, em razão da proteção das crianças e do adolescente, nós tínhamos um conceito que era o pátrio poder, lá do Código de 1916, né, doutora Laura? Em razão do pater famílias do Código E em Romano. razão também da questão da família ser constituída através de um casamento Sim. e ser instituída para procriação, Sim, né? com o fim exclusivo de procriar. E aí, no Código de 2002, essa terminologia ela foi substituída pelo poder familiar, que consiste em algo muito maior, que é o dever de cuidado, de zelar pelo desenvolvimento físico, mental, moral, social, psíquico da criança. Isso. E aí, com as mudanças agora que estão inseridas no anteprojeto, o registro de DNA, se houver recusa do pai de registrar a criança, basta que a mãe faça, Isso eu acho que é um ponto que vai ser muito discutido vai, e eu acredito que isso não venha a ser concretizado, sim, porque isso fere o princípio do devido processo legal, porque sim. a todos são garantidos os princípios institutivos do processo, que na minha concepção, e por ser da escola mineira de processo, o que nós temos? Nós temos que o contraditório, a ampla Se há uma defesa e a recusa do pai, só para isonomia, eles entenderem, se há uma sim, recusa do pai em fazer o registro, tem que haver uma ação, né, judicial. judicial para reconhecer ali aquela paternidade, Sim, e né? aí, veja bem, como que nós temos aí um contraponto. No momento em que confere a questão da socioafetividade, vem querer impor Uma paternidade, um a recusa reconhecimento por conta de pela uma recusa, né? então, ou seja, essa recusa gerará a paternidade. Então, como eu estava falando, essas três que são conhecidos como princípios institutivos do processo, que eu entendo que são garantias constitucionais, a ampla defesa, o contraditório e a isonomia, então, essa questão da recusa, realmente, nós temos o quê? Que é a violação da garantia constitucional de uma ampla defesa. Então, eu acho que isso, no momento que for passar por entre o processo legislativo das câmaras de Constituição e Justiça, o CCJ, eu acho que isso deve ser um ponto criticado severamente. Com Agora, certeza, porque ainda realmente tem que haver, né? tem que Essa, ser tem garantido. que ter essas garantias constitucionais. Porque senão, gente, você imagina, qualquer pessoa vai lá e registra o filho em nome, né? Sim. E outra coisa muito importante que estávamos falando da questão do
pátrio poder do Código de 16, do poder familiar, que é toda essa questão do desenvolvimento e respeito, cuidado, educação e alimentos. Agora nós vamos ter a questão da autoridade parental. Isso. Então, olha só, substitui o termo entidade familiar por família, Sim. né, que está no anteprojeto, e substitui o termo companheiro por convivente. Sim. E substitui poder familiar por autoridade familiar, né? Essa autoridade aí parental que nós vamos ter realmente o estabelecimento de todas essas, de todas essas obrigações, deveres que os genitores possuem em razão dos filhos. E lembrando que até o de multiparentalidade é considerado genitor, não bastando apenas o vínculo biológico. Sim. Então, e também um aspecto importante. Então, essa autoridade parental, Alexandra, só para a gente explicar, seria o quê? É o direito e o dever que todo genitor e genitora tem para com seus filhos, de criação, né? Então, não se falará mais poder familiar, e sim autoridade parental. E nessa questão da autoridade parental, em se tratando de crianças e adolescentes, está sendo tratado no anteprojeto a questão de uma autonomia progressiva de crianças e adolescentes para certas tomadas de decisões. Então, isso é algo muito importante, porque tem que ser debatido, porque o que seria essa autonomia progressiva? Porque nós sabemos que essa questão das capacidades e habilidades, elas são próprias de cada pessoa. Nós temos que abarcar tudo que a gente tem a respeito também de necessidade de proteção, como crianças que precisam de atenção. Então, esse é um ponto que não ficou claro e que é, com certeza, foco de questionamento. Aí, agora vamos falar de um outro ponto dentro de família, que trata-se a respeito do casamento. Casamento e união estável. Isso. Já que você falou em convivência. Em convivência. Então, olha só. Casamento e união estável. A união estável, ela já era reconhecida, né, pela Constituição de 88 como uma entidade familiar, como uma das formas de constituição de família, né? Sim. Que foi pelo Código de 2002 também, né, chancelada. E agora nós temos a união homoafetiva. E principalmente porque, por decisões também do Supremo Tribunal Federal, não poderia fazer a discriminação que antes tinha na Constituição. Do casamento matrimonializado e que era a Constituição entre homem e mulher. Sim. Então, nós vamos falar agora, esse termo. Excluiu esse termo. Então, que agora é a união de duas pessoas com o intuito de constituir família. Não se fala a respeito do gênero. Isso. Então, a união homoafetiva, ela vai ser legitimada, ela já foi legitimada pela decisão aí do STF. Inclusive, a possibilidade de casamento civil, que até então não era, já foi conseguida e agora o anteprojeto vem contemplando isso. Então, vai ser mais uma possibilidade, ou seja, o casamento entre pessoas que não vai poder ser definida agora pelo gênero, né? Se é homem com mulher, se é mulher com mulher, homem com homem, ou seja, é o casamento, é a entidade mesmo familiar. E também um ponto importante que nós temos que falar é a questão do divórcio unilateral. Mas antes da gente falar do divórcio, vamos falar da questão do regime de bens, porque quando você estabelece quer o vínculo matrimonial ou quer através da união estável, porque da união estável nós sabemos que o regime que vai reger ali é o da comunhão parcial de bens. O que vem a ser a comunhão parcial de bens? Tudo aquilo que foi adquirido após o período de convivência será partilhado. Será partilhado. Entretanto, eles podem também escolher, né, um regime diverso. Sim. Desde que conste, né? Desde que conste no momento de fazer o reconhecimento. No momento de fazer o reconhecimento. Assim como no momento de efetuar os proclames para um casamento, você vai ditar também qual o regime de bens que você deseja. E já pelo Código de 2002 e por decisões, ao longo do matrimônio, você pode alterar o seu regime de bens. Mas isso isso só poderia ser feito por autorização judicial, ou seja, tinha que acionar
questionar a tutela jurisdicional do Estado, ou seja, o Mas antes judiciário. disso, Alexandra, vamos falar da questão do divórcio unilateral, né? Por quê? Até então, gente, apesar do direito ao pedido de divórcio ser um direito potestativo, os tribunais não têm autorizado esse divórcio antes da citação do outro cônjuge, Sim, e só né? poderia ser feito divórcio diante do judiciário, diante do Se monopólio da houver jurisdição. menor, se houver menor, Sim, né? Se não tiver menor, pode ser e feito se for consensual. consensual extrajudicial. Entretanto, agora com o anteprojeto, Ele pode ser é, feito ele pode ser unilateralmente. feito unilateralmente e extrajudicialmente perante um cartório. Entretanto, o que eu observo e que isso aí realmente é válido, ou seja, e aí não se observa o seguinte, há ou não a necessidade da declaração em razão de ser um direito potestativo, mas você pode ir a um cartório para requerer o divórcio unilateral. Entretanto, ele não vai ser decretado de ofício. Tem que ter a notificação do cônjuge para De manifestar, qualquer para que forma, você tenha ciência. ciência, de qualquer forma, a outra parte ela tem que ter o conhecimento, Sim. né? Até para ela anuir o pedido. É, porque recentemente a gente viu muito vinculado na mídia aí, em razão. Ah, fulano esteve num programa, num reality show, já vai sair de lá divorciado. Divorciado. Não, ele só vai sair, ele não sai divorciado. É garantido a ele o devido processo legal. Ele tem que ser citado para manifestar. Sim. Após a citação, mesmo que ele fale que ele não concorde com o divórcio, em razão da emenda constitucional 66 de 2010, Ele terá ou seja, nós divorciado. estamos com 14 anos de emenda, De emenda. vai ser divorciado. Só que o anteprojeto, ele veio trazer essa questão que não há necessidade de ser no judiciário esse pedido, porque o divórcio seria litigioso, que só uma das partes deseja. E sim, Pode perante ser o no cartório. Mas para isso é necessário a notificação. E aí que vem a questão do regime de bens. Sim. Por quê? Após o Código de 2002, há a possibilidade de mudança do regime de bens, apesar de muitas pessoas ainda não saberem dessa possibilidade, né, Alexandra? Sim. E já temos um tempo aí Já. de Código de 2002 e as pessoas ainda... Nós estamos com 22 anos. 22 anos. E muitas pessoas não sabem que podem mudar o regime de bens. Entretanto, essa mudança, ela é possível judicialmente. Sim. Pelo anteprojeto, pode ser feito esse pedido no cartório. Sim. Né? Agora O que vai facilitar muitos trâmites. Entretanto, gente, o que tem que ser falado aqui, que não podemos deixar de falar, é que o intuito da mudança do regime de bens não pode ser com o intuito de fraude a credores. Sim, tá? tem que preservar o direito do outro. E muito importante, já que nós estamos falando da questão de regime de fraude contra credores, uma das alterações também do anteprojeto é a questão da proteção do bem de família. Sim. Bem de família, ele é protegido por legislação própria, do qual não pode haver o que ali uma penhora. Entretanto, um fato muito interessante, que no anteprojeto, se o imóvel, que é o bem de família, for um imóvel de um alto valor, ele pode ser penhorado até 50%. Sim. Então, o que a gente verifica é que, às vezes, ao longo de uma relação conjugal, os cônjuges alteram o regime para exatamente fraudar terceiros. E isso aí agora vai ter essa proteção. Essa impenhorabilidade, ela é relativa. E também nós temos que pensar nos bens que guarnecem a residência. Sim. Porque nós temos aí pessoas que têm obras de artes de valor significativo. Muito significativo. Então, né, essa questão da impenhorabilidade, ela tem que ser discutida caso a caso, né, Alexandra? Sim. Uma vez que os credores... a gente também tem que proteger aí eventuais credores. E, principalmente, nesse anteprojeto, não foi contemplado o seguinte, o que seria um imóvel de alto valor? Não foi mencionado. Então, esse é um ponto importante para ser tratado. Outra questão, só para a gente fechar a questão do direito de família, assim, o ponto, introduzido agora no Código Civil, pelo anteprojeto, né, a questão dos alimentos gravídicos. Só que os alimentos gravídicos já existe legislação há muitos anos. E aí, vamos lá. E também, igual fala aqui, que será devido desde o início da gestação.
Quando a gente ingressa com uma ação de alimentos gravídicos, os juízes, eles têm realmente conferido, né, Sim, esses alimentos. mas tem que ter realmente o Tem que ter, indicativo tem que ter um de relato que o que teve suposto uma pai que teve relação uma ali relação, afetiva, tem uma que ter relação indícios, conjugal, né, sim. provas, porque não é o judiciário, ele não vai conferir alimentos gravídicos sob qualquer alegação, Não, né? até Tem que ter uma que a gente usa muito uma probabilidade do direito uma ali. probabilidade, uma correlação ali entre eles, né? Ainda que não há necessidade de demonstrar que houve um relacionamento, mas demonstrar que tiveram encontros, Sim, porque basta um único encontro para que tenha a a concepção. concepção. Mas tem que demonstrar esse vínculo, porque não pode sair indicando qualquer pessoa sem que tenha esse, vamos lá, uma palavra assim, vai ser feio para a gente usar dentro do direito de família, né? Nexo de causalidade. Era essa palavra que eu queria usar, que vem do direito Da da responsabilidade responsabilidade civil. civil. Mas é É o nexo. importante mencionar, É importante. justamente por conta disso. E agora a gente vai entrar na reprodução assistida, É, que é o foco aí da doutora Alexandra. isso eu acho que foi assim um dos principais avanços que nós tivemos dentro do anteprojeto, porque nós só tínhamos regulamentações a respeito da reprodução assistida através de resoluções do Conselho Federal de Medicina e pela Lei de Biossegurança, mas nós temos todo um arcabouço aí de proteção que é necessário. E veja como que é interessante, doutora Olha, Laura. e olha o atraso, né, doutora Alexandra? Porque nós já estamos em 2024 com várias técnicas de reprodução assistida Sim, e sem uma legislação. só para a gente pontuar. Eu defendi, a minha tese, ela começou a ser escrita em 2015, há 9 anos atrás. Defendi em 2016. Lancei o livro Doação Neutra, tratando exatamente dessa questão da doação do material biológico humano, do qual não geraria nenhum vínculo com o doador, da questão para realmente separar a pessoalidade do material genético. Muito bem. Isso em 2016. Nós estamos em 2024, que isso foi contemplado. E aí, lembrando que a gente teve uma resolução do CNJ, a qual foi revogada em 2023, essa resolução, e nós temos toda uma proteção do anonimato dos doadores de material biológico humano. Ou seja, essa questão da doação neutra vem muito forte. E aí nós temos que vem demonstrando dentro do Código de Processo, a processualista aqui vindo, não, dentro do código, né, dentro do anteprojeto, questões mencionadas é exatamente isso: a proteção do embrião, a questão do impedimento do embrião para uso de práticas de eugenia, para pesquisas de modificação genética. Isso é muito importante, né? Ter essa proteção, né? É. E assim, muito Justamente interessante, para da dar uma questão segurança que para quem tem embriões, né, sim, da questão congelados. da clonagem, porque é muito importante, se você puder, criopreservar o cordão umbilical para o que? Diagnóstico e De tratamento de doenças. futuras doenças, de identificação de doenças genéticas. Cada vez mais a medicina está, e essa engenharia genética, ela está se modernizando para identificar que muitos dos transtornos de saúde que nós temos vêm realmente De da mutações genética. genéticas. Então, eu acho que isso é importante, essa questão da criopreservação. E agora, com o anteprojeto, vem mencionando exatamente isso. E é onde que a gente tem a proibição de vendas de óvulos E e espermatozoides, essa questão dessa comercialização que não pode ter, aí volta. Se for uma doação, e essa doação, como o próprio nome diz, é algo a título gratuito, né? Uma coisa que eu achei interessante é a doação dos órgãos. Se a pessoa ela já deixa realmente um testamento vital ou algum meio de que comprove que ela é doadora, até pelos Sim, documentos, né, dispensará a anuência dos familiares. Isso sim. também, né, E foi aí, ainda da reprodução, que a gente tem reprodução assistida, que ficou muito enfatizado que não há
a vinculação filial Isso é que eu do achei mais doador interessante e com, assim, com quem está que é recebendo. justamente a sua tese, ou seja, não vai ter vínculo, não vai ter responsabilidade ali, se Sim, no futuro a pessoa quiser pesquisar ali a sua sim. herança genética, descobrir quem que é ali o seu doador, não vai ter Não. filiação, vínculo de filiação. Aproveitando aí Isso a eu sua achei, isso eu questão, achei é, fantástico. e aproveitando que você falou, nós temos os bancos de criopreservação, são chamados, né, no Brasil de biobancos, mas na realidade o termo biobancos ele se destina a bancos de material biológico humano destinados à pesquisa. E o biorepositório é aquele que só cria o preserva. Mas no Brasil utilizamos como se fosse biobancos. Uhum. Veja bem, você pode ter, se você é fruto de um embrião doado, de um óvulo doado, de um esperma doado, você pode ter sim acesso a informações genéticas do seu doador. Informações genéticas. Eu já fiz 3 artigos, um inclusive foi de um congresso internacional que eu apresentei, a utilização do habeas data Uhum. para ter o conhecimento de acesso a esses dados. Mas eu tenho acesso somente aos dados genéticos. Eu não identifico a pessoalidade. Porque, por exemplo, se buscarem um biobanco achando que vão encontrar os dados genéticos da Alexandra, vão encontrar os dados genéticos da Mas Alexandra. não vão Mas não encontrar vão a saber pessoa, o que é a nome. Alexandra, claro. Que Isso foi muito importante, né, Alexandra? sim, Justamente para preservar ali o sigilo mesmo do doador, sim. E a né? gente viu que nesse anteprojeto, a preocupação nesse momento que a gente fala do biodireito foi muito grande em razão da Isso pessoa. diferencia de questões que envolvem, gente, a questão da adoção, né? Sim, Porque o adotado, ele consegue ter a acesso a informação. informações do pai biológico e da mãe biológica, Mas né? nesse caso Nesse caso da aqui, genética, não. da adoção genética que pode existir, que existe, a gente sabe que existe, Sim, vai ter acesso somente a informações genéticas. Agora, um fato importante que eu vejo que o anteprojeto se preocupou muito é em razão do fim da vida, da questão da vontade de você dispor a respeito de tipo de tratamento que você vai querer fazer, se submeter ou não, quem deverá cuidar, que são os testamentos vitais, que sim, muitos utilizam essa expressão, ou tutelas antecipativas de de vontade, vontade. tá É, certo? E isso é importante, porque até então a gente só tem a expressão testamento para se tratar de algo patrimonial. é. E agora aqui não, aqui nós vimos o quê? Que há essa possibilidade Do do testamento testamento vital, vital que é quem encaminhado a isso. a barriga E solidária também, vamos é, falar dela. Continua vedado, né, pelo anteprojeto a barriga de aluguel, ou seja, com fins lucrativos, né? sim, Autoriza a barriga solidária, que é a gestação seja possível por uma outra pessoa, desde que aquela pessoa que teria que gestar tem um um impedimento, aí impedimento. é todo um caminho que eu já verifico que assim que não foi tão detalhado, que a gente tem que ver o detalhamento pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que é se tratando da questão do vínculo, se tem ou não tem. Então tem Sim. todo esse cuidado. Porque eu já fiz um artigo a respeito disso, só que eu usei a expressão útero de substituição se haveria ou não possibilidade disso. Então, não vão levantar polêmicas aqui, porque nós estamos falando somente Do da questão do anteprojeto. anteprojeto. Outro ponto importante que eu São os acho são os animais, né, animais. que cada vez mais as tutelas, né, de proteção aos animais estão cada vez mais assim em voga e são necessárias, uma vez que são seres sencientes, ou seja, vão ter já tem esse reconhecimento, Sim, e né? lembrando que eu vejo que aí nós tivemos nesse anteprojeto uma inspiração, digamos assim, né? Uma influência do direito francês, Ah, com que já certeza. vem há muitos anos consagrando essa questão do animal como ser senciente, porque, Ou seja, são seres de sensações, né, e emoções. E a sim, gente lida muito, eu e a Alexandra, agora, com divórcios, onde tem compartilhamento aí de animais. sim, e é muito Então, interessante a isso. nomenclatura que a gente utiliza é
compartilhar, tutores, né? Os tutores São os tutores, é a terminologia correta. compartilhando, né? São os A tutores guarda, é a guarda compartilhando, a compartilhada. guarda compartilhada aí dos tutores, né? Sim, e inclusive a responsabilidade civil que dos alimentos, que tem que ser É, fixados a questão dos dos alimentos. alimentos. E o direito de visitação. Então nós já fizemos lá no escritório vários divórcios em que além dos filhos tinha O aquele compartilhamento animal aí dos de animais. estimação que é um membro ali da família e que a gente fixou alimentos para ele, guarda compartilhada e visitação. E temos também outros casos de divórcio de casal sem filho que possui este animalzinho, que tem um vínculo muito grande, porque só quem nunca teve animal de estimação para falar, eu que Sim. tive, assim, que tem, e falo que, assim, realmente era muito preciso estar constando aqui, embora Sim. com atraso, que só para a gente ter uma ideia, salvo engano, foi em 2015, nós tivemos na Argentina um habeas corpus deferido para um chimpanzé em razão da proteção de liberdade dele. Então, toda essa questão da Do conscientização dos direito maus mesmo, tratos dos dos maus animais, tratos. É. também da responsabilidade civil do seu tutor por negligenciar quantas questões de segurança, da sua responsabilidade civil, por caso Sim. algum dano venha acontecer a outrem. Então, essas questões todas devem ser o quê? Abarcadas. E as indenizações, né, também prevê, né, toda a questão aí dos maus tratos se ocorrer, né, então direito aí de indenizar, né, esse animal de estimação e as despesas de manutenção também que podem ser estipuladas entre os ex-cônjuges aí, conforme a gente falou que temos até feito em divórcios recentes, né? Sim, Uma vez que o muitos. animal ele é visto, ele é inserido no núcleo familiar como um ser Como que, um membro como um ali. membro, e o afeto que existe pelo animal é assim. E dentro da classificação jurídica dele, ele não poderia ser considerado pessoa, porque ele não é dotado de Também personalidade. não pode ser Ele considerado não pode ser objeto considerado coisa, né, que é o semovente. res, É. nem o semovente, por isso dessa proteção de tratá-lo realmente como sencientes, porque Sim. eles são capazes e eles têm uma compreensão de expressar De sentimentos, pertencimento daquele núcleo, sim, né? e de expressar ali todas as emoções. Agora vamos lá para a questão sucessória, que é o que mais as pessoas estão divulgando É, a aí. questão sucessória é o que está deixando todo mundo aí de cabelo em pé. Então, Por quê? vamos lá. Primeiro vamos falar como que é hoje. O artigo 1829 do Código Civil, ele estabelece a ordem de vocação hereditária. Então, em primeiro lugar, nós temos o quê? Os Descendentes, descendentes. são os filhos. São os filhos. Se for casado, Filhos, netos, bisnetos, né? sim. Se for casado, aí nós temos as exceções. Regime de separação total de bens ou comunhão universal, não houver deixado bens particulares, Sim, nós temos a presença do cônjuge concorrendo. concorrendo. Segundo lugar, ou seja, quando não tem Tem essa descendentes. não tem essa categoria de descendentes, nós vamos o quê? Para o segundo lugar. Aí o segundo lugar na ordem de vocação hereditária são os ascendentes. Que são os São os pais, pais. Aí vem em concorrência com o cônjuge. cônjuge, Tá certo? Aí não importa o regime de bens. Em terceiro lugar, ou seja, não havendo descendentes, não havendo ascendentes, atendente. aí é que nós vamos ter o quê? O O cônjuge cônjuge, ou convivente. O convivente foi através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que realmente equiparou o mesmo status de companheiro, que à época a terminologia era companheiro, com o cônjuge. aí Aí, agora, não gente, havendo cônjuge, no quarto e último lugar, nós vamos ter o quê? Os colaterais. Os colaterais seriam o quê? Irmãos do falecido. Ponto. Aí então olha agora só, vem. pelo anteprojeto, o cônjuge sairia do terceiro lugar, né? Ou seja, após os descendentes, após os ascendentes, vem o cônjuge. Então, ponto. Só que aí, o que nós temos que pensar? Primeiro nós temos que analisar, né, Alexandre, o regime de bens ponto. Porque daquele casamento. se for comunhão parcial, a Ele regra já é é meio. cônjuge não é herdeiro. Cônjuge Cônjuge é é meeiro. meeiro.
Então, acho que a primeira coisa que todos têm que pensar, quando pensar nessa questão sucessória, primeiro, gente, é o regime de bens. Por isso é tão importante escolher o regime de bens que vai atender aos interesses, Por isso né, que é daquela importante a família. consulta prévia antes do casamento. Porque se você é casado com o regime da comunhão parcial, você já é meieiro. Você não é herdeiro. Você não é herdeiro, você já Então, é meieiro. tecnicamente, o anteprojeto nada alterou. Nada alterou, né? Agora, alterou no sentido de se não houver descendentes nem ascendentes, aí É, sim, aí ele herda, é. né? Então, acho que é nessa parte que as pessoas estão assustadas, porque vai herdar quem? Um colateral, né? Que o colateral teria a ordem aí seria invertida. Então, realmente, até que ponto, vamos colocar a palavra justo, seria justo, né? Um colateral herdar, sendo que quem está ali no dia a dia, quem está ali convivendo, é o cônjuge. E também lembrando que um código civil ele é uma norma geral. E aí a gente também não pode vir colocando situações específicas. Mas neste caso, porque nós não estamos no que nós chamamos de um sistema de common law, em que nós temos os precedentes para julgar. Aqui não, nós temos que aplicar a lei que todos Civil law, são iguais, que é o sistema civil law. Então, é muito importante essa questão, que realmente, eu acho que o que vem a dar esse alarde, mas veja bem, é uma questão que vai ser amplamente debatida, que o cônjuge agora não é mais herdeiro. necessário. Lembrando que está alterando a questão da ordem, sim, mas vai ter um debate. Eu, particularmente, eu acredito que isso não venha a vigorar, não sei. Eu também estou com Acho as que minhas não. dúvidas, eu acho também que não vai passar. Porque é uma questão muito polêmica se a gente Sim. for observar. Porque a ordem do 1829, ela veio seguindo a ordem do Código Civil de 16 e estabelece realmente o quê? O privilégio e a proteção de uma Da prole. família. Se não tiver prole dos genitores, e aí o Código de 2002 inovou, colocando a concorrência com o cônjuge. E o terceiro lugar, não havendo, ou seja, sendo falecidos os ascendentes, nós vamos para o cônjuge. Então, essa questão de fazer essa alternância, que pode ir, acho que até se houver aprovação, quem sabe até discutirmos uma inconstitucionalidade. Sim. Porque você ali tem um casamento estabelecido. Agora, lembrando, vamos lá lembrar, a questão do testamento, que você pode dispor tudo em testamento. Então, gente, isso aí é muito, assim, se a gente for pensar, em vida tem várias possibilidades de você dispor do seu bem, né? Sim. Então, você não tem essa segurança toda também, né? E aquilo que a Alexandra falou, que a gente sempre fala, antes de se casar, antes de conviver com alguém, pense no melhor regime de bens que vai ser adequado aí para você, para os seus anseios, para a constituição ali daquela família. Procure uma orientação especializada. Especializada. Sim. Porque o que a gente tem é muita gente que palpita sem que ter não é realmente... da área de direito de família, verdade. E uma outra questão dentro aqui Para a gente finalizar hoje o podcast, vamos falar agora da doação de bens, Alexandra. Para a gente finalizar, porque a gente não vai entrar nas outras questões, porque hoje o tempo nosso. Mas só uma que eu acho que é polêmica que a gente tem que falar. Não, da doação que eu acho que veio falar é a questão realmente da proteção do patrimônio e tal, de não poder ter doação para amantes e tudo, mas isso era uma questão que a gente fazia a nulidade judicial, com várias decisões pertinentes. Eu acho que o ponto aqui é a questão assim que a gente não pode sair hoje sem falar, a questão da prescrição. Porque a prescrição, desde o Código de 16, o de 2002, para determinadas ações eram de 10 anos. Sim. E agora, com o anteprojeto, ela reduz para 5 anos. Ou seja, reduz pela metade. E outro ponto também importante é que as crianças e adolescentes, assim que atingirem a maioridade civil, têm o prazo de 2 anos prescricional para ajuizar a ação de prestação de contas dos seus genitores do patrimônio que eles gerenciaram durante a incapacidade
dessas crianças e Sim. adolescentes. Então, eu acho que vamos deixar esses 2 tópicos aqui já Pra uma lançada a nova sementinha live. para um novo podcast para a Isso. gente debater essa E outra questão coisa também que a sucessória. gente vai deixar para depois é a questão do patrimônio digital, que já é uma Exato. realidade e realmente já está com atraso, né, Alexandra? Muito Essa grande. regulamentação, porque hoje em dia o patrimônio digital ele tem uma importância muito grande, justamente pelo mundo virtual, E principalmente por gerar lucros, nós por sabemos que as gerar redes lucros. sociais geram lucros. Quem é que Sim, vai receber, né, esses frutos advindos sim, dessas redes sociais, desse patrimônio digital? Nós temos sim. obras de arte, desenhos gráficos, os joguinhos, os jogos, Jogos, né, que são feitos. Tem ali. Então, quem vai oferir renda em razão sim. do uso disso? Então, isso vai ficar para o nosso próximo podcast. Mais uma vez, né? Foi bom estar Obrigada, com você, eu que agradeço. Alexandra. Muito obrigada. E esperamos vê-los em breve. Um Até abraço a mais. todos.